Olá, pessoal. Bom, em relação aí às medidas de tendência central, como foi dito, dividimos em três partes: dados discretos agrupados, quando temos um monte de informação discreta, números inteiros, porém um monte de valores repetidos, e com dados contínuos. Nesse caso aqui, estamos trabalhando a ideia de dados discretos agrupados, quando a gente pesquisa uma quantidade de informação muito grande e esses valores são repetidos, a gente consegue organizar isso em formato de tabela e calcular essas medidas de tendência central. E, relembrando, quais são, né, as nossas medidas de tendência central? A gente tem a média, então, para calcular a média, quando os dados são agrupados, é só fazer o somatório de xi vezes o fi, dividido pelo somatório de fi, ou seja, pelo n, número de informações que foram coletadas. Tá lá. Temos a mediana tem o mesmo princípio de dados discretos, a gente vai colocar em ordem crescente, ou seja, do menor para o maior. Nesse caso, a gente pode olhar lá na tabela, olhar o F1i, olhar a frequência acumulada, divide isso em duas partes, pega metade para um lado, metade para o outro, o que sobrar ali no meio é a nossa mediana. Se for número par, pega os dois valores. Nesse caso aqui não tem muita diferença. E a moda também fica fácil a gente visualizar, porque nós vamos olhar no F'I, que é a frequência absoluta, aquele que tiver maior frequência representa aquele que apareceu mais vezes. Vai ser a nossa moda. Lembrando que pode repetir até duas modas, ou se tiver mais do que isso, é a modal. Então essas são as medidas de tendência central para dados agrupados. Vamos ver isso na prática. Bom, pessoal, aqui dando continuidade aqui no nosso exemplo de medidas de tendência central, então utilizando o exercício que foi passado, foi realizada uma pesquisa com qualquer tema, lembrando que a nossa variável ela pode ser qualquer informação. No caso aqui, a gente pode pensar que por exemplo, quantas vezes no último ano o aluno enviou o currículo para uma empresa. Então, a frequência é quantas vezes isso aconteceu. Então, eu posso falar que 6 alunos não enviaram nenhuma vez, 8 alunos enviaram 10 vezes e assim por diante. Então, daqui a gente preenche a nossa tabela de distribuição de frequência e calcula as nossas medidas de tendência central. Então, aqui, a frequência acumulada, copia o primeiro valor e soma com o seguinte. Então, 6 mais 7, 13, 13 mais 8, 21, 21 mais 13, 34, 34 mais 5, 39, que é o total que a gente tem aqui das nossas informações. Depois, precisamos transformar isso na nossa frequência relativa. Lembrando que a frequência relativa nada mais é do que pegar o FI e dividir pelo total. No nosso caso aqui, eu vou pegar o 6 e vou dividir pelo 39. 6 dividido por 39, a gente pode trabalhar, por exemplo, com 3 casas decimais. Então, por aproximação aqui, eu vou ter 154, 0,154. Lembrando que a gente arredonda, aproxima, conforme foi falado, para chegar no 1. Depois, 7 dividido por 39, a gente chega no valor de 0,179. Depois, 8 valores dividido por 39, frequência dividido pelo total, 0,205. Depois, o 13 dividido por 39 chega lá no valor de 0,3333. Então, lembrando que já estou aproximando os valores aqui para facilitar aqui para a gente. E por fim, o 5 dividido por 39 chega aqui no valor de 0,128. Então, se a gente for pensar aqui no nosso arredondamento, somando todo mundo aqui vai faltar um pouco, então eu vou arredondar aqui no último para a gente poder chegar no valor. Então, o que eu tenho aqui? Se eu for somar 9, 4, 13, 18, aqui eu tenho 21. Então, aqui 0,129. Tá lá. Se eu somar tudo isso daqui, chega no valor de 1. Daí, o F1RI, que é a frequência relativa acumulada, a gente vai copiando e acumulando os valores. Então, 0,154 mais 0,179. Chega no valor de 0,333. Mais 0,205, chega no valor de 538.
mais 0,333. Chega no valor de 0,871. Lembrando da importância da gente treinar, utilizar a calculadora e verificando, conferindo os valores, para a gente ver se está chegando aí nos valores corretos, porque muitas vezes a forma como digita, colocando a vírgula no lugar errado, pegando os valores incorretos, a gente não chega na resposta, tá? Então treinem a calculadora aí na execução dos exercícios, certo, pessoal? Depois, frequência relativa percentual, então tem que pegar isso daqui e transformar em porcentagem. Para transformar em porcentagem, é só pegar os valores e multiplicar por 100. No nosso caso, sempre andar duas casas decimais. Então, eu vou ter 15,4%, eu vou ter 17,9%, eu vou ter 20,5%, 33,3%, 12,9%. Isso nos dá um total de 100%, que é o total da pesquisa. E depois a frequência acumulada, mesma coisa, pega o F1RI, multiplica por 100, 15,4%, 33,3%, 53,8%, 87,1% e chega no nosso 100%. Vai lá, conferindo, verificando os valores, se está batendo aí com o de vocês. E por fim, agora, nossa tabela de distribuição de frequência já está correta, precisamos agora calcular as nossas medidas de tendência central. Como para o cálculo da média, eu preciso da multiplicação de x e fi, que são as duas primeiras colunas aqui, ó. Vamos multiplicar elas. Então, 0 vezes 6, 0. 5 vezes 7, 35. 10 vezes 8, 80. 13 vezes 15, 195. 20 vezes 5, 100. E daí é só pegar a somatória disso daqui. Então, eu vou ter lá o 195, mais o 100, mais o 80, mais o 35, chega no valor de 410. Esse é o total que a gente tem. Vamos para as medidas de tendência central de dados discretos agrupados. Quem vai ser a nossa média? Vai ser o total do x e fi, que é o 410, dividido por 39, que é o total de informações que foram coletadas. Dividido aí vai dar 10,5. Então, essa é a nossa média, 10,5. Depois, a mediana. Como eu tenho 39 valores, se eu pegar o 39 e dividir por 2, vai dar 19,5. Então, o que me interessa é o 20º valor. Olhando para a frequência acumulada, aqui eu tenho até 6, até 13. Aqui vai até 21, ou seja, o 20º elemento ele está exatamente aqui. Então, a nossa mediana é 10. Lembrando que, normalmente, esses valores ficam bem próximos mesmo, que nem a média deu 10,5, a mediana deu 10. E agora, a moda de dados é só a gente olhar na frequência absoluta agora e ver aquela que mais apareceu. No caso, o que mais apareceu foi o 15, porque o 15 apareceu 13 vezes. Então, a nossa moda é 15. Essas são as nossas medidas de tendência central: média, moda e mediana. Aqui nesse último slide, eu deixei o exercício 2, né, o segundo item aí de dados discretos agrupados aí resolvido aqui para a gente ter como base. Então, dê uma pausa aí, verifiquem os valores, analisa, vê se bateu com o de vocês. Qualquer coisa, é só entrar em contato. Então é isso, pessoal. Um grande abraço aí. Tchau, tchau.